A primeira história é da Luíse, que tem 27 anos e mora em Berlim, na Alemanha. Manda casos. Fico com esse super amigo do meu trabalho por quem eu já tinha sentimentos. Ele terminou um relacionamento no meio do ano passado. Nós nos aproximamos e acabamos ficando. Ele foi bem claro que não queria nada sério. E eu não tenho tempo para uma relação agora também. Então, quando ele sugeriu de sermos amigos coloridos, eu topei. A gente combinou de ficar com outras pessoas, mas vira e mexe ele dá uns surtos de ciúmes. Quer saber se eu estou vendo alguém. Eu também tenho bastante ciúmes dele, porque sei que não é exclusivo e a qualquer momento ele pode sair com outra pessoa. Ele está no Tinder, sabe? Mas não demonstro nem cobro nada para ele, porque tudo ficou muito claro desde o começo. Não faz muito sentido ficar remoendo e trazendo isso o tempo todo. E se não estivéssemos em confinamento social, eu estaria ficando com outras pessoas também. Porém, esses momentos de ciúmes dele me deixam um pouco nervosa e irritada. Poderíamos ter uma conversa clara e aberta se o nosso acordo não está funcionando tão bem para ele, nem para mim. Mas sinto que, por ele ter acabado de sair de um relacionamento longo, ele é bastante inseguro sobre essa dinâmica. Fico pensando que se é para ser assim, por que não assumimos que estamos em um relacionamento? E aí, Ana? Que relacionamento é esse? Tem Pois, amizade? que coisa confusa, né? Eu fiquei meio confusa nessa história toda aqui, porque ela tem um afeto por esse cara, mas primeira coisa que eu fico pensando, Bárbara, é assim, né? Quando os contratos eles mudam, então as pessoas precisam entender que a vida ela é dinâmica, os afetos também, o sexo também. Então não é porque em algum momento lá na frente eles não queriam compromisso, porque olha, eu estou saindo de um relacionamento, eu também não tenho tempo. Aliás, eu acho muito curioso isso, não tempo assim. Gente, tempo para se relacionar, a gente sempre tem. Sempre Faz arranja. encaixar, faz encaixar. Então, assim, eu acho que pensar que a relação é imutável, então lá na frente, lá atrás a gente falou que não queria compromisso, então agora que está rolando aí um sentimento de ciúme, que ela tem uma vontade de repente, de firmar um relacionamento de compromisso, por que tem que ficar pensando lá no de trás? Eu acho que tem que trazer essa história, essa conversa para diante, né, para o momento de agora, porque as coisas mudam na vida da gente. É, não é contrato de aluguel, né, Ana? Não é que não foi lavrado em cartório com testemunha nem nada. Foi uma conversa que, como tu falou, os sentimentos mudam. O que eu achei mais curioso aqui é que ela fala muito de ciúme, mas ela não fala muito do sentimento, né? Então, às vezes, me parece muito mais que eles não estão acertados mesmo nessa liberdade. Ela também coloca o fato de que ele está no Tinder, e se não tivesse a pandemia, ela também estaria ficando com outras pessoas. Às vezes parece muito mais um controle do que uma vontade de ter um relacionamento sério. Não sei. É que olha só, é porque tem uma característica que eu acho que é interessante, que é essa coisa do não falar exatamente do sentimento, que é o que eu sinto nas relações de amizade colorida, né? Então a gente tem um pacto, nós somos amigos, nós vamos manter a nossa amizade, então nós não falamos de sentimento. Então fica proibido, é proibido falar eu te amo, é proibido falar eu quero mais ficar com você, é quase proibido, porque se Uhum. estabelece que é uma amizade. E numa amizade, o eu te amo é só aquele eu te amo de amigo, né? Não é o eu te amo afetivo, de estar com o outro, erótico e tal. Por isso que para a gente não fica claro, porque para ela não está claro. O que ele sente? Agora, o ciúme, né, Bárbara, ele foi por muito tempo e é até hoje um símbolo da vontade da exclusividade, que é o que distinguiria, num primeiro momento, a relação de amizade da relação romântica. Né? Então, o que distingue? É justamente essa possibilidade de eu querer você ou uma vontade de ter uma certa exclusividade. Então, eu tenho um ciúme. Agora, a gente também tem ciúme de amigo. Então, o que está em jogo? Se é o controle dele, se esse cara é machista, né? Se é a ameaça de um terceiro, porque agora ele está mais apaixonado por ela ou não, ou se ele é de fato uma pessoa muito controladora, a gente não sabe, né? Todas essas possibilidades estão ali presentes. Você sabe que tem um livro que fala que a gente tem que analisar o ciúme por três sentimentos, né? Um, se é raiva. Dois, se é tristeza.
porque pode ser o quanto que é raiva, se é tristeza ou se é medo. Hum. Medo de perder o outro. Tristeza porque eu não sou uma unanimidade na vida do outro. E raiva porque o outro tem outros interesses que não eu. Então, acho que isso ajuda a gente a pensar se de fato esse ciúme está muito mais ligado a uma questão de exclusividade ou se é uma questão afetiva, né? E quando é uma questão afetiva, talvez o que esteja mais presente de todos esses sentimentos seja a tristeza. E é interessante que tu falou de analisar o ciúme, porque é o que tu falou, a gente tem ciúme de amigo, a gente tem ciúme de coisa, né? De roupa, de coisas que a gente compra. Então, nem não necessariamente quer dizer que esse ciúme que ele sente é amor, né? E eu acho que às vezes ela até pode estar lendo isso, poxa, por que que a gente não volta, então não conversa de novo e reorganiza? Porque talvez ela já tenha projetado ali que ele está gostando mais dela. Exatamente, porque gato, olha o seguinte, ela fala desde o início que o sentimento dele, o sentimento dela é romântico. Uhum, Então que ela já tinha sentimentos. ela já tinha sentimento, né? Então eu não sei o quanto que também ela está se enganando, que de fato no final das contas é ela que também muito apaixonada por esse cara, talvez, muito querendo esse relacionamento e até projetando ali um ciúme maior do que na verdade talvez ele esteja, né? Porque a gente tem esses ciúminhos mesmo cotidianos, como você disse. E tem um outro fator que me chamou a atenção, que é o fator que a gente não pode negar, que é o da pandemia e do, né, se nós estivéssemos ela fala, se nós estivéssemos em confinamento, isolamento social, as possibilidades se reduzem, né? Então, esse amigo colorido, esse PA, né, ele poderia ser muito mais eficiente nesse momento para, né, saudar uma carência que as pessoas, os solteiros devem estar sentindo, né? Por ter cortado muitas relações, possibilidades de relações, né? Talvez fora da pandemia não desse tão certo esse acordo dos dois. Não, talvez também, né? Eu acho que. Mas eu não sei, eu sempre fico achando que às vezes a gente mantém um pouco essas questões não resolvidas com os amigos, né, esses PAs, até para não, até para ficar prolongando possibilidades. Sabe aquela coisa do quase? Nossa, será que um dia ia acontecer? Será que, né? Então, eu também sinto assim que às vezes as pessoas prolongam demais essas histórias. Ao invés de chegar e Uhum. conversar e falar o que é, que está acontecendo, está com ciúme, vamos aí, beleza, vamos ficar, acabou. Né? Eu acho que as pessoas às vezes querem muitas garantias, elas querem muitas certezas. E isso vai prolongando um estado de incerteza. Sabe uma outra coisa que eu queria saber, Ana? Porque a gente tem, pelo menos na ilusão, que a amizade colorida é para ser um relacionamento leve, né? É para tu juntar o melhor dos dois mundos, né? A amizade, que tu não tenha, que tu tenha um relacionamento mais aberto, com menos cobrança do que um relacionamento afetivo que tu imagina um futuro, né? Com o sexo, que é, enfim, a coisa que todo mundo está querendo. Conversar muito, ter muita DR, não vai tirar essa característica da leveza da relação. Então, eu acho que às vezes as pessoas não, de fato, não conversam sobre os seus sentimentos, né, ou não passam para um outro momento de relação de compromisso, porque isso vai implicar no outro, na outra pessoa, conhecer coisas suas que talvez na amizade ela não conheça. Porque a relação romântica, ela é atravessada por sentimentos, como esse caso do ciúme, por exemplo, que na relação de amizade você fica meio com vergonha, né? Você vai ficar dizendo, depende da idade que você tem, você vai ficar dizendo assim, nossa, amiga, tô com ciúme de você, né? Nossa, onde você vai? Então, fica meio tácito ali que existem determinados sentimentos, né? Uma parte de você que o outro não vai conhecer e que só vai conhecer se relacionar romanticamente a convivência, a sua família, né, os seus dilemas, o seu ciúme, o seu medo, a sua insegurança. Então, eu acho que talvez não falar sobre isso, né, seja justamente deixar mais distante tudo aquilo que poderia, vamos dizer, trazer um pouco de peso para o relacionamento. Concordo com você que eu acho que as pessoas às vezes escolhem isso mesmo. E sem contar que amigos tu pode ter vários, né? Amigos coloridos, nem sempre dá para administrar tantos contatinhos ali, começa a ficar meio embolado, né? Não Ai, meu Deus sei. do céu, viu? Eu acho que no fim das contas, o que que a Luíse pode fazer, tu acha? Tem algum conselho certeiro para ela?
Não, eu acho que ela tem que conversar com esse cara, acho que ela tem que falar de como ela tem sentido a mudança no relacionamento e esperar escutar dele o que ele tem para dizer. Abra seu coração, querida, vamos nessa.